Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta mais uma vez o Câmara Debate hoje para falar sobre um tema importantíssimo, sério e que vale a pena para você se conscientizar, que é a questão do aborto, não só no Brasil, mas mundialmente falando. E a gente trouxe pessoas aqui que vão poder dar testemunho e também que fazem pesquisa sobre o assunto. O nosso objetivo é conscientizar e orientar você. Por isso a gente vai levar hoje o programa mais por um aspecto psicológico e não criminal, que a gente pode tratar em outro programa. Então a gente começa aqui com a Jéssica Pontes, que é estudante de psicologia e vai ter uma história para contar para a gente aqui, um testemunho muito bacana. E a gente queria muito agradecer a sua presença aqui, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade de estar comentando esse tema a favor da vida. É isso aí, falou bem, a favor da vida. E a gente está aqui também com o Fernando Costa, que é profissional de TI, né, Tecnologia da Informação, e que faz muita pesquisa relacionada ao tema. Na verdade, é membro de um grupo de estudos que estuda esse tema e vai poder contribuir muito com a gente aqui, que é o Fernando Costa, para trazer dados, informações, até a questão histórica mesmo desse tema, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, espero poder contribuir aí trazendo um pouco de informação a respeito desse assunto, que é tão controverso, mas que a gente vai tentar mostrar um pouco aí da realidade por trás da propagação do aborto que está tendo aqui, né? No mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil também. Muito obrigado então, Fernando. E como a gente está tratando aqui de questão psicológica, né, sobre o tema, não poderia faltar a presença, não poderia faltar uma psicóloga, né, ou psicólogo, e a gente trouxe aqui a Daniela Suriani, que é psicóloga e trabalha muito essa questão, né, Daniela? Então, queria muito agradecer a sua presença aqui. Imagina, muito obrigado. Né, eu que agradeço, né, como a Jéssica falou e o Fernando falou, é de extrema importância, né, a discussão desse assunto. E eu agradeço demais a oportunidade, né, do programa para podermos discutir esse assunto. Isso aí a gente vê que não é todo o canal de televisão e toda a mídia que trata desse assunto, que é muito delicado e muito sério, mas de extrema importância para conscientizar, né, principalmente as mulheres, né? Bom, aqui a gente sabe, o Câmara Debate sempre tem a presença de um ou dois vereadores e hoje a gente trouxe o Tiago Fernandes, mais uma vez conosco aqui. Não é a primeira e também não é a última, né, Tiago? Então, muito obrigado pela disponibilidade de discutir esse tema tão delicado aqui. Eu é que agradeço, já estava com saudade, confesso. Realmente é um espaço que nós temos na Câmara que cumpre um papel fundamental, que é trazer a sociedade para discutir esses que são assuntos relevantes, que têm dominado e tomado pautas aí de discussão, e o Poder Legislativo não pode se omitir de trazer essa discussão a nível municipal. Sabemos que vamos aqui abordar um tema nacional com uma legislação federal na Constituição, porém que tivemos, inclusive, depois vou falar isso, recentemente na Câmara Municipal aprovando uma moção de repúdio versando sobre esse tema, mas agradeço pelo convite e tenho certeza que será um programa muito produtivo, principalmente para você que nos assiste. Bom, eu quero explicar que esse programa vai ser dividido em dois blocos. No primeiro bloco a gente conta com a Jéssica aqui, que vai dar o depoimento dela e tudo mais. E no segundo bloco a gente vai trazer a Débora Nunes Carvalho, que é instrutora MOB de reconhecimento de fertilidade, entre outras questões, palestrante também nesse tema, que aparece aqui no programa no segundo bloco. Beleza? Então vamos no primeiro, a gente começa com o Fernando Costa. Fernando, essa questão do aborto, né? A gente sabe que é histórico, desde o começo da humanidade existe, só que agora parece que vem assim, sendo mais propagado e parece que até mesmo no sentido de legalizar. Eu queria que você desse uma geral para a gente entender isso historicamente e de que maneira isso hoje está influenciando a sociedade. Certo. Bom, como você comentou, o aborto é um assunto assim que sempre teve presente assim na história da humanidade, mas da mesma forma como o crime sempre teve presente na história da humanidade, o aborto, como um crime, também sempre teve presente na história. Mas a gente vê que recentemente há uma movimentação muito maior no intuito desse assunto passar a ser legalizado, a ser permitido, e a gente consegue observar que muitos dos jargões e muitas das coisas que são faladas e são transmitidas, tanto quando a gente vai conversar com alguma pessoa sobre esse assunto, a gente vê que quase sempre usam-se os mesmos conceitos, usam-se as mesmas terminologias, os mesmos assuntos, os mesmos motivos
Então a gente começa a observar que há um certo padrãozinho em tudo que é falado, em tudo que é feito, em tudo que é transmitido sobre esse assunto. A gente consegue, assim, estabelecer... Uma coisa que é importante falar é que tudo que a gente for falar aqui é passível de ser procurado, pesquisado, esse material está disponível, assim. Depois, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato aqui, entrar em contato comigo ou com as pessoas, assim, quiser ter material sobre isso, porque isso realmente não é divulgado, não é do interesse de quem tem interesse em favorecer o aborto, não é de interesse que essas informações vão sendo transmitidas. Então, a gente precisa de estudar, de fato, para poder reconhecer e entender onde está o problema. A gente está vendo recentemente no Brasil a questão da DPF 442, que o vereador Tiago vai falar sobre ela, que tem uma moção de repúdio na Câmara. Então a gente está com esse assunto muito falado, assim, muito visado ultimamente. Eu vou tentar ser bem sucinto, porque é um assunto muito profundo e muito grande para a gente poder tentar falar. Então, algumas coisas talvez a gente fique muito superficial, mas os nomes e as fontes depois as pessoas podem ir aprofundando. A gente consegue definir, colocar uma precisão numa data de quando foi que começou a favorecer o pessoal a investir bastante no aborto no mundo inteiro, que foi o ano de 1952. A gente consegue até estabelecer uma data precisa para quando isso aconteceu. Em 1952, nos Estados Unidos, foi fundada uma organização chamada Conselho Populacional. Eu acho que aqui todo mundo, assim, talvez já tenha estudado nas escolas, por exemplo. Eu lembro que depois, quando eu comecei a estudar isso, eu lembro disso na minha escola, quando eu estudei, de uma teoria de Malthus, teoria malthusiana, aquela questão do crescimento da população, crescimento da comida, que a comida crescia numa progressão, o alimento crescia em outra progressão. Então isso, quando surgiu, esses conceitos, começou a preocupar muito esses países muito ricos, os Estados Unidos principalmente e outros países. No século passado, no século retrasado, na verdade, no século XIX, o desenvolvimento da economia possibilitou surgir muita riqueza no mundo. Então tinha pessoas muito ricas, que tinham muita fortuna, muito rico mesmo, assim, essas pessoas. E existia um homem chamado Carnegie, que hoje, fui até pesquisar na internet recentemente agora, a fortuna desse homem hoje, se fosse hoje, seria mais ou menos $1 trilhão, $1 trilhão. É muito dinheiro. Então essas pessoas, esse Carnegie, ele escreveu um livro chamado O Evangelho da Riqueza. Nesse livro, ele estimulava as pessoas muito ricas, a utilizar o dinheiro para ajudar as pessoas, fazer filantropia. Isso, nessa mesma época, existia um outro homem muito importante nessa história que chamava Rockefeller. O Rockefeller era um magnata do petróleo nessa época aí, e talvez as pessoas já até conheçam, porque ele realmente foi um homem muito rico, e eles começaram então a trabalhar nessa questão de filantropia. Acontece que quando foi surgindo esses assuntos populacionais do Malthus, surgiu essas teorias, o pessoal começou a se preocupar um pouco com essa questão populacional. Foi então quando o Rockefeller fundou uma fundação, a Fundação Rockefeller. E o intuito da fundação era realmente começar a fazer esse trabalho de filantropia. Quando foi em 1952, a Fundação Rockefeller ela criou então esse Conselho Populacional. Para quê? Para trabalhar sobre essas questões populacionais no mundo inteiro. O Conselho Populacional, ele trabalhou a gente pode dividir assim mais ou menos em três grandes planos que eles começaram a trabalhar no mundo inteiro. Desculpa. Quando foi mais ou menos de 52 a 58, o pessoal começou a divulgar muito no mundo inteiro centros de pesquisa. Então esse pessoal muito rico começou a financiar no mundo inteiro, quem tivesse interesse em estudar sobre população no mundo, eles injetavam dinheiro. Então eles queriam muito estudar, pesquisar sobre esse assunto, então no mundo inteiro, se alguém quisesse estudar sobre esse assunto, o pessoal tinha dinheiro para isso. Você estava lá numa pós que queria fazer uma faculdade, se você precisasse fazer uma tese ali, você tinha o dinheiro para isso. Então foi mais essa questão de pesquisa. Quando foi na segunda parte, de 58 a 64, não sei direito assim, a segunda etapa, eles começaram a financiar então a propagação e aí começa a entrar umas coisas que as pessoas já vão começar a reconhecer. Foi nessa fase que começou a divulgar muito o DIL, Conselho Populacional, e uma organização americana chamada USAID,
que é a Agência Norte-Americana de Desenvolvimento Internacional, que ajudava os países a se desenvolver, eles começaram a financiar muito, então, essa questão do DIU, de aparelhos de abortamento no mundo inteiro. Então, clínicas abortivas eles financiaram no mundo inteiro, na África, na Ásia, foram muitas clínicas de aborto que eles financiaram em todos os lugares do mundo. E então foi mais essa parte assim médica, mais essa parte o desenvolvimento do Cytotec, que hoje a pessoa conhece, a pílula do dia seguinte, né, que é um abortivo hoje conhecido muito. Então a gente começa a perceber, essas coisas começaram a aparecer por causa do interesse dessas fundações que tinham interesse nisso. Mas isso voltado para o controle populacional. Sim, isso o pessoal começava a enxergar. O Rockefeller, nessa segunda fase, ele ia nos países e conseguia convencer os países, baseado nos estudos da primeira fase, olha, se vocês continuarem assim, o país não vai aguentar. Vocês não vão ter condições de sustentar o país desse jeito. Vai ter pobreza, miséria. E ele conseguia entrar na cabeça dos presidentes, dos ministros dos países, para poder investir nessa questão. Então as pessoas começaram a ficar preocupadas com esse assunto. E começou a financiar essa questão. A gente precisa de reduzir o crescimento. Inclusive, era uma coisa interessante, é que quando teve a Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, essas pessoas que faziam filantropia, elas chegaram a dizer, poxa, mas de que adianta a gente começar a fazer filantropia se depois vem uma guerra mundial, acaba com tudo, tudo que a gente fez, a gente perde tudo isso, né? Então eles começaram nessa época a perceber esse tipo de coisa e financiar esse tipo de coisa, vamos dizer, controlar essas coisas. A gente não pode deixar isso acontecer. Então essa foi mais ou menos a primeira e a segunda fase. Quando veio a terceira fase, o Rockefeller, ele começou então isso já foi o Rockefeller terceiro, que era o neto do primeiro Rockefeller que estava na parte de filantropia. Ele começou então a fazer lobby nos Estados Unidos. Até então os Estados Unidos ainda não estavam investindo muito nisso, né? Então os Estados Unidos começou a sofrer uma pressão muito grande, mais ou menos de 68 para frente. E aí aconteceu que os Estados Unidos acabou cedendo. Então ele conseguiu convencer os Estados Unidos de que conseguir controlar essa questão do aumento da população era um problema de segurança dos Estados Unidos. Porque às vezes o Brasil, por exemplo, um país que estava crescendo muito, ia começar a acabar recurso, ia começar a acabar, o país não ia ter condições, eles iam querer começar, os Estados Unidos ter que fornecer isso, esses países ter que fornecer e ia começar a virar um caos. Então a gente precisa de controlar esse tipo de coisa. Então ele começou a fazer esse lobby. Tanto é que isso é verdade, que quando foi em 72, o secretário de Segurança dos Estados Unidos, chamado Henry Kissinger, ele elaborou um documento que é muito importante, muito interessante para quem tem interesse nesse assunto, pessoal que está em casa, quiser estudar um pouco, buscar esse relatório Kissinger. O que é esse relatório Kissinger? Esse relatório ele ficou sob sigilo norte-americano durante muitos anos, e em 89 ele foi liberado. Então qualquer pessoa tem acesso, é só entrar lá e pesquisar no site, assim a gente tem acesso sobre esse assunto. Esse relatório ele falava o seguinte, olha, é impossível para uma sociedade, para o mundo, a gente conseguir resolver esse problema se a gente não conseguir começar a mudar. Porque até então, o pessoal estava agindo muito nesse sentido médico. Desenvolvimento de pílula, desenvolvimento de DIU, de aparelhos de sucção manual, né, de abortamento manual. Isso foi divulgado, isso foi espalhado no mundo inteiro. Uma coisa gravíssima, eles faziam abortamento clandestino, eles faziam esterilização clandestina nas mulheres. Eu acho que no Brasil, as pessoas mais antigas assim podem lembrar disso. Aqui no Brasil teve muito caso disso, o pessoal de repente não estava tendo filho e não sabia por quê, porque tinha ido num médico, o médico tinha esterilizado a mulher. Sem a pessoa saber. Sem a pessoa nem saber. Justamente para controlar. Justamente para conseguir. Investido de campanhas da questão de planejamento familiar, Isso. né? No momento certo. Então, para que haja um planejamento, é necessário que a indústria farmacêutica e química dê condições a essa família. Então, isso vinha, como vem até hoje, como aquela roupagem de planejamento saúde, né? familiar, uma Saúde, questão né? de saúde, exatamente. Isso é um discurso, né? Isso que o vereador Tiago falou é exatamente isso que o relatório Kissinger fala. Se a gente lê aquele relatório, assim, realmente é bem chocante
E aí a gente começa a perceber, e a gente fica até um pouco preocupado, e assim, eu até quando eu olho assim, as mulheres principalmente que lutam a favor desse tipo de coisa, em perceber que ao invés de elas estarem ajudando as mulheres, o tanto que elas estão sendo instrumentalizadas. Porque a gente está percebendo que isso é uma instrumentalização das próprias mulheres. Por quê? O relatório Kissinger, ele fala claramente que é um problema o fato de que as mulheres, não adianta a gente divulgar DIU, não adianta a gente colocar abortamento, disponibilizar todos esses métodos anticoncepcionais se a mulher quiser ter filho. A mulher quer ter filho. A gente vê, por exemplo, nossos avós, bisavós, tinha 5, 11, 10 filhos, isso era normal, isso era uma coisa que as mulheres realmente queriam ter esse tipo de coisa. Uhum. Então, eles começam não adianta a gente continuar nesse pensamento se as mulheres quiserem ter filhos. Então, o que a gente precisa de fazer? Desconstruir o valor da mulher. A gente tem que tirar da cabeça das mulheres que elas são mães. A gente tem que tirar da cabeça da mulher que existe família. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a colocar na cabeça das mulheres que ela tem que sair de casa. Começar a colocar... Isso a gente escuta todo isso aí da década de 70 para cá, e não só nos Estados Unidos, né? Mas no mundo todo, inteiro. Né? Até no Brasil. Aqui no Brasil, inclusive. a gente vai chegar lá, que é uma outra fundação. Mas vamos chegar logo aqui, porque a gente quer ouvir a história da Jéssica aqui. É porque é muito assunto. Mas só para... Resumido mesmo. Só para resumir que houve essa questão de tirar a mulher de casa. Então, a gente ouve, por exemplo, lá no relatório fala que a mulher tinha que tirar da cabeça da mulher ter muitos filhos. Que eles queriam chegar na cabeça da mulher de que elas teriam que ter no máximo 2 filhos. Hoje, qualquer mulher que você pergunta na rua, quantos filhos você quer ter? Se eu tiver filho, uns 2 no máximo. Uhum. Virou um conceito isso é um conceito mundial, que né? já está mundial. Uhum. Aqui no Brasil, mais ou menos na década de 90, a Fundação Ford fez um relatório gigantesco sobre essas estratégias em cima desse relatório. E aqui no Brasil, uma fundação chamada Fundação MacArthur foi a que financiou isso tudo aqui no Brasil. Então, a gente começa a perceber esse financiamento dessas ideias aqui no Brasil a partir da década de 90, e hoje a gente está vendo que isso são conceitos assim que você pode perguntar, você vê que isso está... Acabou pegando, Eles cunharam né? esse termo de planejamento familiar. Eles cunharam na década de 90 esse conceito de direitos sexuais, direitos reprodutivos da mulher. Existiram grandes conferências mundiais de população, uma em 94 no Cairo, onde as feministas foram lá e revolucionaram as coisas e começaram a mudar também o conceito das Nações Unidas. E que então, começa a voltar agora de uma maneira muito forte. Que agora está voltando cada vez mais forte. Principalmente nas tendências jurídicas, porque nós estamos vivendo, e isso é inerente, uma crise dos poderes e das instituições no Brasil. Uhum. Hoje, o Poder Judiciário quer legislar, o Executivo muitas das vezes está sujeito ao Judiciário, existe uma interferência dos poderes e nós estamos vendo desrespeito à Constituição. O que está acontecendo hoje no Brasil, nós tivemos em recente decisão, pegando esse gancho da questão do direito sexual, uma que eu entendo ser uma aberração jurídica. Em novembro de 2016, a primeira turma do STF, ela realmente absolveu pessoas que eram proprietárias de uma clínica abortiva, eu não me lembro o estado, mas falando que a mulher tinha sim o direito daqueles 3 primeiros meses, tendo em vista, dentre outros fatores, esse direito sexual, e por ser ela a que decidiria ou não, se de fato teria condições até psicológicas de desenvolver, ela teria o direito sim de abortar. E se foi algo que ela quis, que não poderia ser imputado a ela um crime. Que isso nós sabemos que é ferir de morte a cláusula 5ª da Constituição, que traz a inviolabilidade do direito à vida. Agora, eles pegam, e aí o movimento, a gente tem que falar que é muito bem organizado, que eles pegam brechas na lei. Por quê? A Constituição traz que é inviolabilidade do direito à vida, mas não fala em qual momento da vida. Aí entra o quê? Entra justamente essas pesquisas com grande financiamento. Eu entendo que vida é quando tem embrião. Quando tem embrião, então os 3 primeiros meses, em tese, não é vida. Então, aí é que existem, e que posso falar como legislador que sou favorável, realmente a que essa seja emendada a cláusula 5ª, no sentido de falar que seja garantida a inviolabilidade do direito à vida, vírgula, desde a sua concepção. E aí nós iríamos por fim a esse passo. Falta esse complemento, essa emenda constitucional. Eles pegam isso para poder justamente... A gente vai... Mas o que... Pode ir, doutora. Mas o que me chama muita atenção é que quando vai se discutir esse caso,
se fala muito do fato em si, da questão do rompimento da gestação, né? Mas não se fala a consequência disso para a mulher. O tempo todo se fala mais no sentido assim, prático. Como se fosse um objeto. Como se fosse um objeto. Uhum. E não se fala, não se discute em nenhum momento o pós, né? A gente fala... O que vai se passar na cabeça, na vida dessa pessoa, né? A não consequência... Feto, né? O objeto também passa a ser a mulher. A mulher é simplesmente um objeto manipulado. Isso. Sem se preocupar nada com ela. Isso. Então, assim, não há essa discussão. Em nenhum momento, assim, eu não vejo, né? Até agora conosco, assim, em nenhum momento. E a consequência disso na mulher? Né? Porque ali é um instante, é uma decisão que ela toma e posterior, né? Quem que vai acolher essa mulher ao longo da sua vida, né? Porque existem casos de mulheres que, tá, tudo bem, toma a decisão, naquele momento existe um alívio muito grande, mas após, que a gente chama assim, há um momento de negação, então ela não fala sobre isso, ela tem sua vida normal, né? Mas ela volta, em algum momento essa mulher ela volta para o consultório, né? E ela vai tratar de outras coisas, aparentemente, mas chega na questão sempre do aborto. Então, assim, é muito importante nós pensarmos nessa mulher não só apenas no sentido da decisão, mas após a decisão, né? A questão psicológica. E, Fernanda, a gente volta daqui a pouco, mais um pouco nessas questões históricas, e aproveitar a Jéssica, que vai estar só nesse primeiro bloco, tá quietinha aqui a Jéssica, né? Falar a questão da decisão, e você passou por um momento assim que, um turbilhão na sua cabeça, e acabou que, graças a Deus, você não tomou a decisão errada, né? Como é que foi? O que aconteceu, assim? Fala pra gente entender na prática aqui, uma pessoa que viveu a situação e que pode mostrar essa situação para nós aqui. E é por isso que a gente agradece muito a sua presença aqui, Jéssica. Isso é muito importante aqui para o nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de estar a favor da defesa da vida, porque isso é um tema tão triste, tão pesado, que eu acho que é uma coisa que não era para estar se discutindo, se uma pessoa vai nascer ou não. E você passou por isso? Teve um momento da sua vida? Eu vim de uma cidade pequena, eu vim para fazer faculdade. Aí eu tinha uma rotina de faculdade, academia, uma vida normal, né, de um jovem. Aí eu me deparei com a gravidez. Aí o que uma mulher que pensa, igual o Fernando falou, aquele padrão da mulher hoje, trabalhar, sustentar, para depois ter filho. Aí foi o que veio na minha cabeça na hora, eu não vou ter. Como que eu vou criar? Eu ainda não trabalho, fiquei 1 ano, 6 meses procurando emprego, não estava trabalhando, sustentada pela família, como que eu vou criar um filho? Dar mais uma despesa para minha família? É isso que vem na cabeça da gente. Aí naquele momento é o que a gente pensa, mas não é o que a gente quer fazer. Às vezes é por uma questão assim, de necessidade mesmo, né? De desespero. De desespero. E você mudou de ideia. Graças como, a Deus. Assim? Aí eu procurei ajuda. Aí eu não contei para minha família ainda. Eu recorri pessoas que eu saberia que iria me ajudar a melhorar o que eu estava passando, tirar aquilo da minha cabeça, sentir um apoio, porque eu não queria fazer o que eu estava pensando. Aí, graças a Deus, eu tive apoio e eu não fiz, e eu só tenho a agradecer a Deus pela filha que eu tenho, porque eu vi muita gente falando para me fazer, porque eu ia acabar com a minha vida, eu estava fazendo faculdade, nova ainda, e como é que eu ia fazer? Não ia morar mais onde eu estava, ia ter que mudar para outro lugar, um lugar pior, eu ia largar a faculdade, minha vida ia acabar, isso que eu ouvi muito. Mas aí, graças a Deus, eu não dei ouvido a isso e fui pro lado da vida, eu escolhi a vida, porque era uma filha, mesmo que na hora a mulher não tem noção ainda, mas no coração da gente é a vida que está ali, é um ser humano que vai nascer. Aí, graças a Deus, eu escolhi ter minha filha e hoje não me arrependo de jeito nenhum. Aí eu penso, se eu tivesse feito
ela não estaria aqui hoje. Eu teria continuado minha rotina como antes, mas eu não seria mais a mesma, nunca. Eu poderia esquecer, que eu pensei, tentar esquecer, mas eu não ia esquecer. Eu ia continuar minha vida, mas eu não sei se eu iria ter, como que eu iria estar, se eu ia continuar realmente como eu estava, ou se eu ia parar por causa disso, se eu ia ter uma depressão. Hoje ela está com... Ela tá com 7 meses. Está aqui, está fora do estúdio, senão a gente ia até trazer aqui para... É uma gracinha. Está com quanto? Hoje ela está com 7 meses. 7 meses. Está nascendo os dentinhos dela. Hoje eu vejo o dentinho dela nascendo, fico imaginando ela dentro da barriga, quando estava se formando. Ela ainda não estava toda formada, no comecinho, no início. E é nesse início que as pessoas estão querendo tirar, interromper essa vida de vir se formar, porque esse é um processo humano. Todo mundo tem que passar por isso para vir para uma vida adulta. Ela nasceu, ela não é... hoje, como ela já nasceu, está no meu colo, as pessoas não veem como menos do que um adulto. Mas ela ainda não fala, ainda não anda. Por quê que um ser que está na barriga tem que tirar a vida? Porque a palavra aborto, mas na verdade é uma vida que estão tirando. Doutora, é importante aqui o depoimento dela no sentido de as pessoas que estão perto de você, né? Ela teve, assim, a sorte, vamos dizer assim, né? De buscar ajuda com pessoas que foram apoiar. Mas estava tendo sempre pessoas levando para o lado contrário, tentando fazer com que ela fizesse o aborto. Isso aí a pessoa tem que ter muito cuidado nessa hora, né? De saber com quem conversar, né? Tem sim. E o que acontece? Hoje a gente fala muito sobre depressão pós-parto, né? E se discute muito pouco a questão da depressão pré-parto, que é um momento, por exemplo, como o da Jéssica, uma gestação inesperada, né? E ali ela passa por um drama que a gente chama, né? Por um caos muito grande de sentimento, né? Porque, por exemplo, estudante, né? Não estava trabalhando, então, né? Da onde que vai vir a renda, né? Tem a questão da opinião dos pais, a opinião do pai da criança, como que ele reage. Então, assim, na cabeça dessa mulher, passa, assim, um turbilhão. E se ela não tiver, né, uma boa acolhida, né, e aí ela consegue ser induzida ao aborto, até mesmo que esse sentimento lá dentro, né, que a Jéssica comentou, de não querer, mas dela não ver nenhum acolhimento, ela chegar a fazer o aborto e se arrepender depois. Porque na hora, a gente entra em desespero, só quer acabar com aquele sofrimento na hora, de qualquer jeito. A gente não tá ligando se vai morrer, se vai acontecer alguma coisa, não. Porque eu acho que não tem diferença nenhuma de um suicídio, a pessoa que está querendo se matar. Porque ela não quer morrer, ela quer acabar com aquele sofrimento. É muito forte aqui o depoimento da Jéssica. E eu queria, Jéssica, a gente vai fechar o primeiro bloco agora, e a gente vai fechar com você. Eu queria que você falasse para quem está em casa, se você quiser até falar para aquela câmera ali, que está pensando em fazer isso, o que você diria para essa pessoa? Só fique no pensamento. Procure ajuda de pessoas que vai saber o que fazer, porque isso é uma vida, não vai acabar com a vida de ninguém, vai acabar se matar, se tirar. Porque a partir do momento que a pessoa recebe um positivo de uma gravidez, ela recebe um choque. Não é, por mais que a pessoa esteja tudo planejado, esperando um filho, aqui a pessoa fica assustada, isso é normal. Ainda mais na situação de quem não está esperando ter uma gravidez indesejada, é muito triste, é muito assustador, dá medo. Mas isso passa e a escolha é a vida. Hoje eu estou muito feliz com minha filha, ela já tem 7 meses, está nascendo os dentinhos. O dia que eu queria, durante minha vida toda, estou com 28 anos hoje, o dia que eu queria que repetisse na minha vida foi o dia que ela nasceu. Que bênção. Então, Jéssica, queria muito agradecer a sua presença, né? Eu vou me despedir de você aqui, a gente vai começar o segundo bloco com a Débora aqui no seu lugar.
Queria muito agradecer. E o nome da sua filha é? Yasmin. A Yasmin, né? Você pode ter certeza que vai ser, é uma bênção na sua vida já e para a vida toda, com certeza. Com certeza. Imagina, você vai estar lá velhinha e a Yasmin vai estar por perto ali. Cuidando dela. Cuidando dela. Sempre. Minha companheira de sempre. Né? Então, Jéssica, muito obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço. Deus te abençoe também, você e Yasmin. E você em casa que nos acompanha, a gente está falando sobre aborto, questão histórica, e aqui um depoimento muito, muito forte, muito emocionante, né? A gente pode dizer aqui, da Jéssica Pontes, que passou por isso e no momento tomou a decisão de não abortar e hoje tem uma filha linda e tem uma vida toda pela frente, né? Que legal. Então daqui a pouco a gente volta, rápido intervalo e o Câmara Debate volta já já, sem a Jéssica, com a Débora no lugar, a gente já apresenta a Débora aqui e dá continuidade nesse assunto. Até depois do intervalo, rapidinho. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Câmara Debate de volta, segundo bloco aqui, falando hoje sobre a questão do aborto. E nesse segundo bloco, você viu aí no primeiro bloco, depoimento aí bem marcante da Jéssica, e a gente trocou agora para poder abranger o tema de uma forma mais ampla. A gente trouxe aqui agora a Débora Nunes Carvalho, que entrou no lugar da Jéssica aqui, que ela é instrutora MOB, a gente vai explicar o que é isso, de reconhecimento de fertilidade. E também palestrante, entre outras atribuições aí. E o MOB é método de ovulação Billings. É um método natural que a mulher reconhece a fertilidade dela, então ela consegue engravidar, ou ela consegue espaçar uma gravidez de forma natural, sem medicamento. Tá. E você é instrutora e a sua formação é? Eu formei em administração de empresas, né? Atualmente eu também sou empresária, tenho 2 empresas, mas eu atuo como palestrante nessa parte de família mesmo, né? Como amor conjugal, paternidade responsável, a gente falou de planejamento familiar, não gosto também desse nome de planejamento, né? É como se a gente pudesse controlar tudo, né? Então a gente trabalha a paternidade responsável, né? Então a gente foca um pouco de forma diferente nessa questão dos filhos, né? Então o seu trabalho, o seu objetivo é mais incentivar as pessoas a terem filhos. Posso resumir assim ou estou errado? Na verdade não é incentivar as pessoas a terem filhos, não, na verdade não seria isso de fato, mas é a mulher começar a olhar para ela mesma e ela entender que ela tem uma essência, né? Que ela, o ser mulher, né? É algo muito amplo e muito bonito e maravilhoso. Então hoje a fertilidade, por exemplo, ela é vista hoje como uma ameaça, né? Para as grandes organizações, né? Para as ONGs, mas essa questão do aborto, né? Mas uma ameaça que também foi inculturada na nossa vida, né? Eu participei disso, né? Minha mãe teve só 2 filhos, eu e meu irmão. Então eu falo, até brinco com ela, mãe, por que não teve mais filhos, né? A minha avó teve 11 filhos, então, por quê? Por que essa discrepância toda, né? Da minha avó para minha mãe já, então os 2, no máximo 3, né, talvez, quando tem 3 já, nossa, é uma exceção, né? Então, eu sou mãe, né, tenho 3 filhos, tenho 30 anos e sou casada e nós temos já 3 filhos, então as pessoas olham assim, nossa, mas já há 3 filhos, Já, né?
mas a gente começa a perceber que essa questão da maternidade em nós mulheres é muito forte, né? Então a gente trabalha isso com as famílias, então quando vem casais, né, que eu vou fazer esse atendimento e com relação a reconhecer a fertilidade, a gente conversa de várias coisas nesse sentido para ajudar a mulher a encontrar ela mesma, né? Então a gente quando fala às vezes do feminismo, né, que é um assunto muitas vezes um pouco complexo e tá ali a defesa da mulher, né, e tudo mais, empoderada, né, tendo a autoridade de si mesma, profissionalmente, né, tendo uma vida de progresso e tudo mais, a gente não está tirando tudo isso. A questão é que ela, muitas das vezes, ter esse progresso, ela deixa de ter uma parte que é muito significativa. Eu até falei, nossa, eu vou brincar. Você deve ter algum tipo de formação, né? De repente, jornalismo, sim, né? Sim. E tudo mais. Aí eu até falei, quando eu vou perguntar, né? O meu amigo lá, o Fernando, o que mais gravou na vida dele? Você é casado? Tem filhos? Não. Não? O que mais gravaram aí na sua vida? Então, como pai, não tem como. Mas hoje eu posso perguntar, às vezes, quem é pai. Eu, por exemplo, eu fico mais marcado o meu TCC, minha apresentação do TCC, ou a primeira vez que a minha filha falou, mamãe. Né? Uhum. O que é mais forte? O que é mais significativo? Com certeza, é a segunda opção, né? Com certeza. Então, são coisas assim que às vezes a gente não pensa, né? Fala, nossa, a minha vida profissional é muito boa, gente. Eu não tenho filho, mas quando falou titio, meu sobrinho falou titio, pra mim marcou. Tá vendo? Não é? Eu não sou mãe, mas assim, a hora que você falou, me veio o nascimento da minha sobrinha, na hora. Você tem filho, Thiago? Tenho 2. E quando eles falaram papai a primeira vez? Foi a coisa melhor. Foi melhor do que ganhar a eleição? Foi. Você nem lembrou porque eu naquele lembro momento. que no dia que eu perdi a minha eleição, porque eu fui candidato 2 vezes. A primeira vez que eu não tive êxito nas urnas, quando eu cheguei em casa, os meus 2 filhos viraram para mim e falaram, papai, você pode não ter sido vereador para Uberlândia, mas para a gente você é um melhor. Isso para mim. Ganhou a eleição em casa. Eu sei o que significou para mim, eu vi essas palavras naquela época. Então, não existe ninguém que possa ter um equilíbrio para estar na sociedade, ser uma família, sem filhos. Realmente é o que nos dá força para sair, para trabalhar e para ir estar desenvolvendo as nossas atribuições, com certeza. Isso que o vereador Thiago falou é muito importante, muito interessante, principalmente na questão do lado psicológico, né? Porque as pessoas que vão, quando você vai procurar para fazer um aborto, eles são tão, de certa forma, maldosos que eles não colocam a mulher para fazer uma ultrassonografia ou para colocar... uma coisa que eles não permitem é escutar o coração do bebê bater. Porque se você escuta o coração de um bebê batendo dentro da barriga da mãe, eles percebem que a mãe desiste. Porque aquilo ali é uma vida. Então, existe esse trauma psicológico na cabeça da mulher que eles não querem deixar isso acontecer. E depois que faz, eles descartam a mulher. Nunca mais eles ficam sabendo. Tá? Então, uma questão para o vereador, por exemplo, por que ao invés de querer financiar a clínica para matar a criança, por que não, na verdade, favorecer a mulher, dar condições para ela? Por exemplo, a maior causa de mortes no Brasil é a questão da hipertensão da mulher, durante o parto ali que ela morre, né? Então, por que não dar um acesso fácil para uma mulher ter um cuidado durante a gravidez, ter um tratamento psicológico, criar mais redes no SUS ali de tratamento psicológico para a mulher que ela quer acompanhar ela durante todo o processo? Ao invés disso, o pessoal quer investir dinheiro em matar. E por que não, né? Por que não dar esse espaço para realmente cuidar das mulheres, investir em políticas públicas, justamente porque é muito mais caro. Hoje, para você matar uma criança, é muito mais barato do que você ter que criar toda uma infraestrutura de saúde e poder cuidar das mulheres. Mas ainda, se me permitir, eu ainda creio que essas políticas públicas, para poder dar a essa mulher condições de ter essa, vamos dizer assim, essa conscientização, ela é muito mais barata do que matar. Por quê? Porque você trabalhando hoje a saúde mental com a psicologia, com essas que são políticas públicas efetivas de transformação, você consegue prevenir muitas coisas. Nós temos aqui na cidade de Uberlândia muitos projetos funcionando, onde nós temos aí essa questão da saúde mental levada a sério. Realmente, como prevenção, ela tem fantástico. Está certo que em muitos casos ela já entra num outro momento já, e aí não é a minha área, então eu não vou me ater aqui, a doutora pode explicar melhor. Mas uma coisa que a doutora disse que me chamou muita atenção, e é importante você que está em casa entender,
o que está por detrás disso tudo. Né? Por que será que é tão falado e tão incentivado o aborto, mas quem incentiva o aborto jamais levanta a discussão do que vai ser feito com essa pessoa depois que ela abortou? Né? Então isso ninguém fala, porque isso aí vai sequelar e vai mutilar ela por uma vida inteira. Resolveu, a Jéssica disse aqui, eu lembro também, porque a minha esposa, quando engravidou, eu tinha 17 anos e ela tinha 17 para 18. Foi inevitável essa conversa, naquele primeiro momento, ela foi ao médico achando que estava com um problema no estômago, de gastrite. Ele falou, olha, a sua vai melhorar daqui 9 meses. Né? Aí a gente entra dentro do carro, sai assim, 2 estudantes. Né? E aí? Essa fala parece que é natural. Vai abortar porque isso já está cauterizado, isso já está sendo maciçamente divulgado. Está virando uma opção, né? Está virando uma tendência. Aí quando você fala que quer ter a criança, todo mundo fala, nossa, ela quis ter, como se ter fosse a aberração. Então, onde nós estamos chegando com isso, né, nós legisladores não podemos omitir. Hoje, matar um cachorro é um crime hediondo, mas matar uma criança mutilada em clínicas clandestinas não é não. Olha o projeto Tamar, né? Protege as tartarugas. Eu crime, faço muita né? questão de falar sobre isso. Por quê? Porque, como assim? Né? Tudo bem, está em extinção. É louvável que a gente cuide dos animais, que a gente não deixe entrar em extinção, mas e aí? Né? As tartarugas valem mais do que a vida humana, né? E quando a gente fala dessa questão dessa relativa, né, tá todo mundo pensando nisso, dessa massa, já a população em massa já ter isso como opção, isso é muito grave, porque de fato a gente percebe que tudo isso que o Fernando falou, todo esse projeto, toda essa agenda está certo, acontecendo, né? E as pessoas não sabem que está Elas estão acontecendo. absorvendo E está. Aí de uma a gente, forma assim, bem passiva, olha, né? se a gente olhar a própria Passiva. televisão, a própria mídia, né? Então a gente vê as novelas. Quando eles querem jogar uma... Gente, é muito fácil a gente perceber. Quando eles querem jogar um assunto, é assim, para poder massificar, joga numa novela. Então vamos falar disso, joga lá. E aí o povo, mas é bonitinho, olha o cara, né? Aquele caso, a gente não. Pronto, teve aceitação das pessoas. E aí começa, a partir daí, dar uma brecha para que as pessoas, não, mas nesse caso, gente, nossa, nem não. Aí as pessoas contra e coloca, né, mas nesse caso. Então, olha o grande perigo, né? E sem contar, eu faço muita questão de dizer o seguinte, a mulher, ela é um ser, gente, completo. Né? Não adianta querer arrancar uma criança, pronto, vai resolver o problema. Então, nós temos a nossa biologia. Se a gente olhar para o corpo de uma mulher, ela tem 2 seios, tem o útero. A mulher foi criada para gerar. Ela foi feita para Deus, né? Já colocou toda essa perfeição mesmo para gerar. Então, assim, se a mulher não quer ter filhos, tudo bem, ponto. Agora, matar uma criança que já vive é outra questão, né? Então, a gente precisa muito ter essa consciência e trabalhar principalmente, eu acho que essa questão, às vezes que a gente pode falar questão pública, que às vezes, né, nossa cidade de Uberlândia, de repente, pode... pensar e investir de fato nessa questão dos valores, né, nas escolas, dos valores, né, das escolas e da família. Porque se a gente começa a cuidar das nossas crianças, né, e falar para elas, olha, é uma vidinha que está ali dentro da barriga da mamãe. Olha, eu tenho um bebezinho, eu até trouxe, ficou na minha bolsa, eu queria muito mostrar, porque... muito pequenininha. Minhas filhas vêm e falam, mamãe, olha, mamãe, eu era desse tamanho? Olha, mamãe, como eu era pequenininha. Nossa, era como uma sementinha de uma plantinha. Já filha. conscientiza desde cedo, Olha, né? ou seja, vai crescer, entendeu? Vai crescer. Então, o percurso natural do ser humano é começar numa sementinha. Filha, é isso mesmo, né? 2 sementinhas do papai e da mamãe vai dar ali, ó, um ser. Ela já tem consciência disso. Se a gente começar isso, ao invés de colocar cartilha de sexualidade, incentivando o sexo, né, das nossas crianças e jovens, inclusive, né? E tipo assim, e motivando eles, porque de fato, hoje, infelizmente, a nossa realidade é essa. Então, se incentivando a vida sexual precoce, e aí gera o aborto. Olha, uma menina de 13 anos, né? Já vi vários casos, já presenciei, gente, né? Então, a gente observa que
já começa a cortar o mal pela raiz na família, né? Os próprios pais educando. Então, a gente precisa trabalhar a família, a gente precisa de atingir as famílias. Agora, o desafio é essa forma mesmo, como nós vamos atingir a família, como que a gente vai passar esses valores, né, para a família. Essa questão, de fato, de entender que é uma vida humana, porque se defende os animais, não se defende a vida humana. Nós temos que, de fato, remar contra a maré, porque vai ser, né, uma realidade, mas é possível, né? Nós temos que nos levantar e fazer alguma coisa. Né? Tá, só lembrando aqui o telespectador o seguinte, a gente, às vezes a pessoa está pensando lá em casa, mas não levou ninguém no programa que é a favor do aborto para ter uma discussão. O nosso objetivo não é esse, até mesmo porque aborto é crime, então não tem discussão, não é? Lei é lei. Nós não podemos incentivar um crime. E é da mesma forma que eu trouxer uma pessoa para discutir aqui que, não, mas eu não concordo que beber e dirigir não pode. Cara, não importa se vocês não concordam ou não. É crime. Isso é uma coisa que é interessante. Nesse caso é só uma cláusula pétrea da Constituição. Então, assim, além de tudo, é algo imutável. Para mudar a questão do aborto no Brasil, e aí, seja quem quer que seja, quiser falar o contrário, tem que dissolver literalmente essa Constituição. Tem que rasgar, chamar uma Assembleia Constituinte. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea. Né? E outra questão, assim, é possível, caso seja em questão de aborto, então, ou é que, exatamente isso que eu ia falar. Então manda ver. Hoje tem uma falsa ideia de que, parece que para nós aqui, todos nós temos essa consciência, mas se você vai falar com alguém que está muito já com essa mentalidade na cabeça, eles vão falar assim, não, mas o aborto é permitido no Brasil, sim. É permitido quando a mulher é estuprada, é permitido quando tem risco de vida e quando o bebê está anencéfalo. Não, é falso. Não é permitido. Nunca foi permitido. É um crime. A legislação deixa claro que é um crime. Acontece que a legislação não pune a mulher, mas continua sendo um crime. É um crime a mulher matar o filho dentro da barriga. Mas nesses casos, inclusive um dos casos, nós vamos entrar nesse assunto, que é o da anencefalia, foi um ativismo judicial. Jurisprudência. Mas nesses casos, tudo bem, se você quer fazer, você vai ser uma criminosa, mas a gente não vai te colocar na cadeia. Então é um crime. Toda mulher que comete um aborto comete um crime. Só então, não há punição nesses casos. Só não há nesses casos uma punição. Porque inclusive o caso da anencefalia. No Supremo já fizeram jurisprudências no sentido de súmulas, que eles entendem ser súmulas vinculantes, que cumprem um papel de lei, mas que não deixam de tirar a previsão do ato ilícito previsto no artigo 124 e 125 do Código Penal. Tá, eu quero que você fale de números e tenha moção também de repúdio, que é importante falar sobre isso aqui, mas antes disso eu queria que a doutora, a Daniela, falasse rapidamente assim, porque você já conversou com pessoas que fizeram aborto, mulheres, né? Você já atendeu muita gente nesse sentido. O que passa na cabeça da pessoa depois que ela faz? Eu acredito que a maioria arrepende, né? Qual que é a gente fala, eu tinha começado a falar sobre isso quando eu falei da questão de pensar na questão da depressão pré-parto, né? Que tudo começa no sentido de tomar a decisão, né? Que é um momento, assim, de um turbilhão. Naquele momento ela quer eliminar aquele sofrimento ali, aquela, né, da mudança que pode ter se ela continuar, né, com a gestação. E tendo, né, quando a mulher decide o aborto, ela passa por um momento de negação. Então, ela passa ali por um período de que ela não vai falar sobre assunto, né? Ela não vai ter contato com mães, né, que estejam gestando, né? Então, tem algumas mulheres que passam um período muito de raiva. Então, ela vai ter raiva por aqueles que fizeram, né? Ou pelo médico, ou o enfermeiro, ou os pais que às vezes a motivaram, ou o pai da criança que motivou. Então, assim, eu falo que é um mix muito grande de sensações. E essa mulher, ela passa também pelo processo da culpa, né? Então, tem algumas que demoram um pouco mais, ficam um pouco mais nesse processo da negação, tem algumas que chegam a ficar 5 a 10 anos dentro desse movimento da negação, mas a culpa se apresenta. Em algum momento, essa mulher ela vai ter
às vezes começa com um processo de depressão e aí quando entra em terapia, às vezes a gente vai voltar e aí vai chegar no momento do aborto. Né? Então, assim, e tem algumas também que dentro desse processo, se não chega nesse processo da culpa ou que vai depois um quadro de depressão, alguma coisa assim, ela tem uma tendência muito grande à dependência química, né, ao alcoolismo, né? Então, por quê? Porque ela não consegue falar, que a gente fala, né? Ela não vai falar, porque não vai falar tabu, sobre né? ela não vai falar sobre o assunto e tudo. Então, assim, até ela romper isso, ela sofre muito. Ela sofre muito e ninguém fala sobre isso, né? Então, às vezes, assim, eu falo que a gente precisa pensar muito no que a gente vai apoiar, né? Quando algumas pessoas falam que apoia, mas que, na verdade, ela não está cuidando da mulher. Na verdade, ela está indo contra a mulher, né? Porque o sofrimento dessa mulher é muito grande após, né? E ninguém vai estar ali junto com ela, né? Sofrendo para apoiar. Então, tem muitas que, tipo assim, tem sonhos horrorosos, né? A pessoa então, fica praticamente sozinha, né? sozinha. Isso é uma coisa muito triste. Como eu acompanhei a Jéssica, assim, desde do início, assim, peguei ela já tinha, conheci a história dela, ela já tinha aceitado melhor a gestação. E quando a gente começou, hoje a gente é amiga, né? A gente tem um relacionamento, né, mais próximo. E quando eu a conheci, eu percebi que, de fato, as pessoas que apoiam, que falam, né, para abortar e tudo, somem. Aí ela até conversando, ela falou que algumas pessoas, inclusive, que a apoiaram, hoje quando olha a Yasmin, morre, tipo assim, morre de remorso, né? Porque vê o olhar brilhante daquela criança, aquele sorriso encantador, né? Tão puro, tão sereno. E hoje trazer a luz que traz para ela, e com todas as dificuldades, porque a gente sabe qual é a dificuldade de ter um filho, e a gente sabe muitas vezes que não é fácil mesmo. Hoje muita gente, a realidade às vezes das mulheres não querer ter filho, porque não vou dormir à noite, criança dá muito trabalho, dá muita despesa, são N coisas que a gente escuta, né? Às vezes quando chegam casais para atender, falam várias coisas, mas aí se esquece daquele sorriso, daquela palavra, e aí, gente, aquilo compensa todo o trabalho. Então, quando às vezes a pessoa fica vendo só essa parte negativa, a parte difícil. E hoje nós, né, doutora, a gente não é criada, não é educada para as frustrações e nem para o sacrifício, né? A gente quer tudo prático, é tudo rápido, é tudo assim. E aí a gente se tornou, infelizmente, ser humanos fracos, né? E essa questão da maternidade, essa questão de não dormir à noite, essa questão de às vezes se dedicar um pouco mais quando a criança está até 1 ano ali, que é mais dependente de nós, é uma parte da vida que vai passar e a criança vai crescer. E uma né? coisa muito fase, importante né? que a Jéssica falou, e assim, que muitas mulheres relatam, é que a gente pode até, né, acontecer o aborto, mas a mulher nunca mais vai ser a mesma quando ela toma essa decisão. Tanto é quando não toma a decisão, né, de abortar, como a Jéssica comentou, ainda vem a sensação, ainda como a Jéssica comentou, me perdi. De sofrimento mesmo. De arrependimento, de arrependimento né? mesmo. Inclusive, né? ela fala, Ela comentou. Débora, só do fato de pensar que eu pensei nessa possibilidade, Isso. eu fico Já há um arrependimento, nova aquela né? história. Imagina Pessoa sofre, se tivesse né? feito, né? Bom, me deram o sinal que o programa tem que encerrar, mas eu vou esticar só um pouquinho, porque a gente tem uma questão de números aqui, que o Fernando das pesquisas, né, levantou e trouxe para a gente, e a questão da moção de repúdio também. Então, Fernando, você, por Eu vou favor. tentar ser rápido, porque também é uma coisa muito complicada. E como eu sou dessa área de informação, então a gente fica um pouco... Eu gosto muito dessa área de Dados, informatização, né? de dados. Estatísticas. Aqui no Brasil a gente tem o DataSUS. O DataSUS é você entra no site do DataSUS, que é um site do governo, então você vai lá e pesquisa as informações relacionadas à saúde. Por quê que eu estou falando isso? Porque as pessoas podem consultar o que a gente está falando aqui. Então, estamos falando de dados reais. Um número que é vendido pela indústria abortista é o número a quantidade de abortos que é realizada. Eles colocam isso assim, um pavor. São realizados 1 milhão de abortos todo ano no Brasil, 1,5 milhão de abortos. Isso vocês vão ouvir em qualquer mulher que for divulgar, que for a favor do aborto. É 1 milhão, isso é um absurdo, é 1 milhão de abortos.
uma coisa que a gente comentou agora há pouco também, foi a questão da saúde da mulher. É muito vendido também que a questão da legalização do aborto é uma questão de saúde pública. Vou chegar lá, mas antes dessa questão do 1,5 milhão, a gente rapidamente vê que isso é uma mentira. Entra no site do DataSUS, consulta lá a quantidade de abortos que existem no Brasil, a gente vai chegar no número 100 mil, no máximo, de abortos que são realizados. Eu não estou falando de aborto provocado em nada. É junto, né? Natural. Então, assim, Mas isso consultas. não inclui abortos clandestinos, né? Então, Não, aí é feito um cálculo. que ele então vai explicar. existe um cálculo. Na verdade, a gente tem um número que é o seguinte, hoje existem aproximadamente 200 mil internações hospitalares, isso a gente consulta no site do DataSUS, 200 mil internações hospitalares de mulheres nesse período de gravidez nos hospitais do Brasil inteiro. Uma outra pesquisa nos fala que de 20% a 25% dessas internações são por causa de aborto. Então, se você pega aí 200 mil, 25%, dá mais ou menos 50 mil internações por aborto nos hospitais do Brasil inteiro. Existe uma outra pesquisa, essa pesquisa é feita pela Débora Diniz. A Débora Diniz é uma feminista, uma antropóloga de uma organização também financiada por essas fundações que a gente já comentou aqui, que é a Fundação Ford. Ela é financiada para esses trabalhos feministas. Ela fez uma pesquisa e descobriu que a cada 2 mulheres que praticam um aborto, uma procura o hospital, uma é internada, uma precisa de ser internada. Então a gente tem 50 mil internações por aborto, a gente multiplica por 2, porque a gente tem os 100 mil. Então existem 100 mil internações por aborto. Então está muito longe da realidade de 1 milhão de abortos todo ano. Então esses são dados que é fácil de pesquisar. Uma outra questão, a questão da saúde pública. Eles argumentam muito que isso é uma questão de saúde pública, que muita mulher está morrendo clandestinamente, elas vão procurar aborto e vão nos lugares, e estão morrendo, então precisa de legalizar porque resolve isso. Primeiro, nós somos a favor das 2 vidas. As pessoas esquecem que são 2. Nós somos a favor da vida da mulher e somos a favor da vida da mulher que está dentro da barriga da mãe, porque pode ser uma mulher lá dentro também, as pessoas esquecem. Então a gente é a favor das mulheres em todas as hipóteses, e não só da que todo mundo consegue enxergar, né? Então o pessoal vende muito isso. Se a gente entra hoje no site do DataSUS, a gente consegue consultar lá também que mortes hoje existentes de mulher no Brasil por causa de um aborto não chega nem a 50. Então é por volta... É claro, a gente não quer que as mulheres morram nunca, isso ninguém quer que a mulher morra. Mas por causa deles divulgarem tanto que isso é um problema de saúde pública, que as mulheres estão morrendo para todo lado, fica parecendo que tem mulher morrendo toda hora. A gente vê que 40 no ano, no Brasil inteiro, 45. Hoje eu consultei lá no site do DataSUS, a última que tem é de 2016. Aí você vai lá, faz a consulta, coloca aborto, coloca tudo, muito legal lá a consulta. Você chega num número de 40, 45. A gente não consegue nem falar que realmente é um aborto assim, que foi um aborto clandestino, porque ele tem todo aborto. Então a gente vê mulher morrendo por causa de aborto, é muito longe da realidade de falar que isso é um problema de saúde, que as mulheres estão morrendo por causa disso. Então, uma outra argumentação que eles usam bastante é a questão de que se legaliza o aborto diminui. Porque no Brasil, por exemplo, onde não é legalizado, tem muito aborto acontecendo, e outros países que isso é legal, o número está diminuindo. Mentira, a gente pode consultar isso também, está vendo que cada vez mais... Isso bate com aquelas pesquisas que a gente vê da negação do povo nas PLs, que sempre teve durante toda a década de 90, 2000, a gente está vendo as PLs que eles vão tentando aprovar o aborto, isso não vai passando. Então, assim, a gente consulta, por exemplo, o Uruguai, que foi um país que legalizou o aborto ali em 2012, eles vendiam que lá era 33 mil abortos todo ano. Quando o aborto lá foi de fato legalizado, eles viam que o primeiro mês teve 200 abortos. Quando terminou o ano, 6 mil. Cadê os 33 mil que eles vendiam? Então você vê a mentira. E hoje a gente está vendo lá que lá já passa de 30 mil abortos. O que acontece quando você legaliza um aborto? Isso passa a ser um método contraceptivo. As mulheres falhou a opção ali da prevenção, mata. Então vamos abortar. Então isso passa naturalmente na sociedade a virar um método contraceptivo. Certo. Aí entrando na questão judicial, porque aí o vereador vai entrar. A gente está vendo que hoje o pessoal percebendo que isso não passa, porque o povo não quer, tem pesquisas já que mostra que é cada vez mais a rejeição do aborto. A gente pode consultar, o Paraná Pesquisa fez uma pesquisa de 2016 que mostra. Está só crescendo. Eles estão percebendo isso, o que eles estão fazendo? Estão indo no lugar que não é no lugar correto para resolver esse problema.
Perdemos no povo, vamos nos juízes, que é onde entra a DPF. A gente precisa de passar isso. Então, os juízes, a gente já viu que eles estão meio a favor da gente. Vamos chegar lá, e teve a DPF agora que o vereador vai falar, que é uma DPF que quer legalizar o aborto, por meio do judiciário. O que é uma coisa, assim, completamente absurda. Na questão, nós estamos até com o tempo já um pouco avançado. Eu não vou entrar propriamente na DPF, porque a gente teria que pormenorizar algumas coisas que eu acho que pelo tempo exíguo nós não vamos conseguir. Mas, para você que está nos acompanhando, fica algo que é preciso ser pensado. Por que será que se investe tanto dinheiro, tomando, que acho que todos falaram aqui, mas o Fernando disse algo que me saltou e me chamou a atenção. Por que querem tanto fazer com que uma minoria que em tese vende, que é bem maior do que é e não é, passa a ser uma maioria querendo ditar regras contra o que a própria sociedade e a população querem e pensam ser o correto? Por quê? Seja por questões, e nós não podemos aqui sair, todos nós que estamos aqui sabemos que nós vivemos num país cristão. O nosso Estado é laico, só que nós somos culturalmente, na nossa grande maioria, cristãos. Então nós defendemos a família, sim, com toda a força. Não existe, me mostra, na história da humanidade, qualquer sociedade que consegue sobreviver, se desenvolver, sem uma instituição familiar sendo valorizada, defendida e respeitada. Então, são feitos e gastos dinheiro. Hoje nós estamos aqui vivendo uma verdadeira avalanche dessa questão de ideologia de gênero. Gente, as crianças não querem isso. A sociedade não quer isso. Mas isso começa a ser disseminado em novela, em filme. Isso vira uma tendência. E até isso em desenhos. vai... Dizem que é uma mentira contada 1000 vezes, a vira uma verdade. erotização infantil. Então agora eles começam a colocar bombardeio em cima da família. Tudo por que será? Por que será que se gasta tanto dinheiro em novela com causa de ideologia de gênero, tentando incutir aí a questão da desestruturação familiar? Todo mundo sabe que isso tem sim interesses e interesses grandes por trás disso. Então nós não podemos, e aí vai para o judiciário. Por quê? Porque aproveitam que o Brasil está em crise, e o Brasil está, uma crise política, uma crise institucional, muito dessa crise justamente incentivado por essas pessoas que começam, a mesma imprensa que quer defender o casamento homoafetivo, a mesma imprensa que quer e faz tendência por meio dos seus programas para poder legalizar o aborto, é a mesma imprensa que fala que a política não presta, que só mostra exemplo de político corrupto. Por que não mostra de um político que tem feito a diferença com o seu mandato? Porque se eu desestabilizar, se eu desacreditar as instituições, fica fácil de eu manipular tudo. Por quê? Porque está no poder legislativo, nos políticos, porque nós vivemos numa república democrática de direito. Nós temos a representatividade pelos parlamentares. Agora, se eu tiro o crédito dos parlamentares, aí falo, não, os juízes agora são salvadores. Agora, se não for o juiz, não tem salvação para o Brasil, porque os políticos são tudo corruptos. E aí eles começam a disseminar esse lixo no Supremo Tribunal Federal, que tem dado decisões, mas agora está começando a descortinar isso. Nós estamos vendo também que tem coisa errada no Supremo. A população já está começando a enxergar o Supremo Tribunal Federal com outros olhos, alguns ministros ali. Mas até que isso aconteça, ainda vai um tempo. E aí eles aproveitam esse ínter, já que não estamos conseguindo passar, porque tem as bancadas cristãs. Por quê? Porque como República Democrática de Direito, cada segmento elege os seus representantes. Nós somos um país eminentemente cristão, na sua grande maioria, os legisladores não vão deixar essa causa passar, porque isso ataca e fere de morte a família. Então nós temos e defendemos isso, aqui em Uberlândia também. Aí eles vão para o judiciário. E aí começa a ter um problema tão sério, que se a população não acordar, daqui uns dias nós vamos viver um verdadeiro caos no Brasil. Porque o judiciário não pode legislar. Essa é uma prerrogativa que a Constituição fala, que é do Poder Legislativo. E eles querem fazer isso. Então nós precisamos de entender que o quê? Existem interesses e isso não está sendo feito. São os mesmos partidos, são os mesmos movimentos que defendem aborto, que defendem ideologia de gênero, que defendem a união homoafetiva. Será que não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Então fica isso para você que está nos assistindo pensar e procurar estudar um pouco mais. E nisso, você fez uma moção de repúdio diante disso. Com certeza. Nós queríamos que fosse uma moção por todos os vereadores, né? Mas tivemos lá, acho que salvo engano, 3 ou 4 vereadores que não assinaram. Mas a grande maioria do parlamento aqui, a cidade de Uberlândia não poderia deixar de se manifestar, porque nós sabemos que aqui tem pessoas sérias, como aqui estão as que estão aqui nesse debate, e várias outras que tem nessa cidade defendendo a família, defendendo realmente a vida, né? Não questão religiosa, não interpretem, não tentem levar, porque todas as vezes que a gente fala isso, fala lá, ele é um religioso, aí já me atacam, fala que eu uso religião, aí a gente sabe o que é isso. Descamba para outro lado. Sempre um movimento de mínimo, 1% da população. Mas nós fizemos uma moção de repúdio, Uberlândia repudia esse ato jurídico, essa judicialização de uma matéria que não tem amparo legal. Fomos e somos radicalmente contra e entendemos que o aborto ele não pode ocorrer em nenhuma hipótese. Então, isso foi, se eu for adentrar no mérito da DPF aí, a gente tomaria mais tempo. É outro mas programa, né? Realmente, a resposta que nós, vereadores, e aí você, a população que nos acompanha, que eu sei que na sua grande maioria manifestou nos nossos gabinetes, e tem a população e o TV Câmara, tem uma audiência muito maior do que muita gente pensa, né? E vocês que sempre estão nos mandando os e-mails, graças a Deus a cidade de Uberlândia não ficou de fora e não fez feio no cenário nacional. Nós mandamos uma moção de repúdio que vai ser levada ao Congresso Nacional e será dirigida a esses órgãos para mostrar que realmente Uberlândia nós defendemos a vida desde a sua concepção. Tá, eu vou encerrar o programa. A gente teria uma consideração final de cada um no final, mas a gente extrapolou o tempo aqui. Já me deram o sinal ali que agora esgotou. Mas eu queria muito agradecer aqui a Débora Nunes Carvalho, instrutora MOB, de reconhecimento de fertilidade, esteve com a gente. Muito obrigado pela sua participação. O Fernando Costa, que é profissional de tecnologia de informação, mas usou essa sua profissão para buscar informação, pesquisar e faz parte de um grupo de estudo que estuda a questão do aborto. Queria muito agradecer, Fernando. A doutora Daniela Suriani, psicóloga, contribuiu muito aqui. Muito obrigado. Também o vereador Tiago Fernandes e a Jéssica, né, que esteve aqui com a Yasmin. A gente gostaria muito de agradecer também. E a gente agradece você em casa que nos acompanhou. Esse programa falando sobre aborto. Se você chegou agora no finalzinho, pode ir lá no começo, no nosso portal da Câmara, na internet. Lá tem o link do TV Câmara, link do Câmara Debate, e você assiste esse e outros programas. E também nas reprises que a gente passa aqui na TV Câmara. Então, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta com o Câmara Debate num outro tema, outra oportunidade aqui. Até lá.